Eu mudei a minha estratégia de lances para CPA e as conversões zeraram. O que será que está acontecendo? Olá, eu me chamo Adriano Giannini, eu sou especialista em marketing digital, tenho todas as certificações Google em Google Ads e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, um treinamento completo para quem precisa vender o seu produto ou seu serviço na internet. E essa situação ela é mais comum do que você imagina. Ou seja, você está lá com uma campanha, a campanha está convertendo e aí você decide fazer uma mudança, que é mudar a sua estratégia de lance para CPA. O que é o CPA a propósito? É custo por aquisição. É quando você começa a atingir um nível de maturidade maior em uma conta do Google Ads, por exemplo, e você fala, estou disposto a pagar X por uma conversão. Por exemplo, estou disposto a pagar R$50 por uma conversão. O que vai acontecer? O Google ele vai começar a gerenciar para você uma série de coisas que antes de usar essa estratégia, você precisava gerenciar manualmente. Então, por exemplo, você não se preocupa mais com o lance, ele vai gerenciar o lance, ele pode subir o lance ou baixar o valor do lance do CPC, ele pode decidir entrar no leilão ou sair do leilão, dependendo de uma série de variáveis, mas de maneira simples, ele vai gerenciar uma série de fatores para você e é através daí que ele vai aprendendo sobre a sua audiência para ganhar inteligência e conseguir converter mais, entregar mais performance para você ou pelo mesmo valor ou por um valor mais baixo. Só que você precisa entender um detalhe do CPA para você entender exatamente por que isso acontece. Ou seja, por que muitas pessoas quando mudam para o CPA parece que a coisa desanda, parece que você perde vendas e aí muita gente o que faz? Putz, estava vendendo e eu não posso ficar sem vendas, devo ter feito alguma coisa errada, vou voltar para o CPA. Então você vai entender agora por que isso acontece e o que você precisa fazer para resolver. Primeiro, o CPA ele depende de um histórico de conversões para ter mais inteligência. Basicamente funciona assim, vou fazer uma analogia super simples que por mais iniciante que você seja, você vai entender. Imagina que você tem uma multidão e aí 5 pessoas compraram de você. Você conversou com 5 pessoas, entendeu o que elas precisam, quais são as dores, por que elas compram, o que motivam elas, beleza, você tem 5 pessoas. E aí você tem uma multidão com 1000 pessoas. Pelo que você conversou com essas 5, você acha que já dá para entender as outras 1000, se tem cliente seu em potencial ali ou não? Dá e não dá, porque você conhece pouco. Agora, se você conversou, por exemplo, com 100 pessoas que compraram de você, você conhece muito mais a sua audiência. No CPA funciona desse mesmo jeito. Claro que tem uma série de variações técnicas e pontos, questões técnicas que eu estou só fazendo uma analogia. Mas o que eu estou querendo dizer com essa analogia? Que quanto mais conversões você tem, mais o Google conhece do seu público. Eu não estou falando só do público que você impacta, estou falando do público que compra de você. Então o que acontece? Muitas pessoas têm muitas conversões e quando mudam para CPA, essa transição ela é mais rápida. Porque o Google fala, beleza, já entendi bem teu público. Tem gente que tem 100, 200, 300 conversões em um período de 30 dias, e isso é muita inteligência para o Google. Mas tem umas pessoas que têm 15, 20, 30, ainda é pouco, embora suficiente. E o CPA, ele funciona em cima da tal da Machine Learning, ou seja, aprendizado de máquina. Quanto mais ele converte, mais ele aprende sobre o seu público. Quanto mais ele aprende sobre o seu público, mais ele sabe o que ele faz com o leilão. Se ele aumenta, se ele diminui, se ele participa do leilão, se ele não participa. Só que isso leva um tempo. Por quê? Exatamente por isso, pelo histórico de conversões. Então, se você tem poucas conversões, ali 15, 20, 30, o que vai acontecer? Na hora que você ligar o CPA, ou seja, na hora que você muda para a estratégia de CPA, o Google fala, beleza, agora eu vou entender sobre o seu público. Isso pode levar alguns dias e muita gente não tem paciência para isso. O que eu recomendo que você faça? Você tem duas alternativas. Primeira, você pode ter um pouco mais de paciência, esperar sim mais dias, porque digamos assim, por mais sofrível que seja, na hora que o CPA entender, na hora que o Machine Learning entender e você começar a performar, você ganha autonomia. Você não precisa estar ali manualmente gerenciando o lance de primeira página, fazendo otimizações, o CPA vai fazer tudo por você. Você vai ganhar tempo para focar naquilo que você é especialista, para a sua zona de genialidade, para focar no teu negócio, para estudar, para qualquer outra coisa. Não exige a administração manual que você tem quando você não está com uma estratégia de lance inteligente. A segunda forma que você tem é criar uma experiência, que é um recurso que o Google Ads tem, onde você cria uma experiência como se fosse um teste AB, e nessa experiência, a única coisa que você vai testar é a estratégia de lance de CPA.
Normalmente, quando eu uso experiência, eu vejo lá, por exemplo, que o CPA está convertendo a R$10 o custo de aquisição, enquanto a outra está a 20. Beleza. Quando eu chego à conclusão que o CPA está muito melhor, o que eu faço? Eu aplico essa mudança de experiência e aí eu faço a transição de forma coerente. Então você tem duas formas de fazer. A primeira é tendo um pouco mais de paciência e quanto mais conversões você tiver antes de fazer essa mudança, melhor. Talvez, inclusive, se você tem uma estratégia mais manual, o ideal não seja você pular direto para o CPA. Você pode ir, por exemplo, para maximizar conversões antes de ir para CPA, que é como se você fosse subindo uma escadinha. E a segunda forma é você usando o recurso experiências. Em breve eu vou gravar uma aula sobre como usar o recurso experiência aqui para o canal, até porque sempre que eu falo sobre transição de estratégia de lance, eu recomendo isso, mas eu ainda não tenho uma aula. Então fica ligado, se inscreve no canal, marca as notificações, porque em breve eu vou gravar essa aula sobre como usar o recurso experiência no Google Ads, ok? Se esse vídeo foi relevante para você, se você curtiu esse conteúdo, não se esquece de se inscrever, marcar as notificações e, claro, por favor, se esse conteúdo foi relevante, deixa um like e aí eu vou saber que esse conteúdo está sendo relevante para você. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, se você tem alguma dúvida, deixa como comentário, seja nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo. E se tudo que eu estou falando aqui no canal está fazendo sentido para você, se você está curtindo aprender marketing digital gratuitamente, Google Ads gratuitamente, compartilha. Fala para as pessoas que você conhece que precisam aprender marketing digital. Fala, cara, tem um canal com mais de 100 vídeos gratuitos só sobre Google Ads, ok? Grande abraço, vejo você em vários outros vídeos. Até lá!